Seja bem-vindo ao canal. Sabia que se trabalhou com um contrato a prazo certo, pode ter direito de indenização quando este contrato termina? Muitos trabalhadores perdem seus direitos por desconhecimento da lei de trabalho. Hoje irei explicar o que é um contrato a prazo certo e por que é que as empresas utilizam este tipo de contrato. Quando é que tem direito de indenização e quando não tem. O que acontece com as férias anuais? Falaremos ainda de aviso prévio e rescisão antes do prazo. Quando é que um contrato a prazo certo pode se transformar em contrato indeterminado? Como calcular a indenização corretamente? Fica até o final, porque estas informações podem proteger os seus direitos de receber o que é devido. Em primeiro lugar, o que é o contrato a prazo certo? O contrato a prazo certo é aquele que tem data de início e do fim. Por que muitas empresas usam este tipo de contrato? Usam para substituir temporariamente um trabalhador. Por exemplo, licença de maternidade ou baixa médica, um trabalhador hospitalizado. Para projetos de curta duração. Existem algumas empresas que usam este tipo de contrato para aqueles períodos com muita demanda. Exemplo, colheita, vendas, processamento e muito mais. E o mais interessante, as empresas também usam este tipo de contrato para testarem se de fato o trabalhador pode merecer um contrato indeterminado. Portanto, usam o contrato a prazo certo para terem a certeza de que este trabalhador pode ser contratado a título de permanente ou com um contrato sem prazo. Vamos falar de renovações e duração. Este tipo de contrato pode durar até 2 anos e renovado no máximo 2 vezes. Se ultrapassar este limite, torna-se automaticamente num contrato sem prazo ou indeterminado. Muitos podem querer saber quando é que o trabalhador tem o direito de ser indenizado neste tipo de contrato. Isto acontece quando a instituição não renova o contrato e não avisa antecipadamente. Se o contrato for entre o período de 3 meses a 1 ano, o pré-aviso é de 15 dias. Nos contratos que tenham o período superior a 1 ano, o pré-aviso são 30 dias. E se a empresa não der este pré-aviso, deve pagar ao trabalhador o valor correspondente ao referido pré-aviso. Vamos dar um exemplo. Se o trabalhador tinha um contrato de 1 ano e meio e o seu salário eram 60 mil meticais, mas a empresa não avisou com antecedência, a empresa terá que pagar 60 mil meticais de indenização referente ao pré-aviso. E quando o contrato termina antes do prazo, sem justa causa, pode-se dar o caso de a empresa querer terminar o contrato a prazo certo antes da data prevista, sem o motivo válido. Aí a instituição deve pagar todos os salários que faltam até o final do contrato. Uma indenização adicional conforme a lei laboral. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Se um trabalhador tinha um contrato de 1 ano, mas foi despedido sem justa causa ao fim de 6 meses. Se ganhava, por exemplo, 50 mil meticais, a empresa terá que pagar obrigatoriamente os 6 meses restantes, que são 300 mil meticais. E quando o trabalhador continua no local de trabalho após o término do seu contrato, ou sem que tenha assinado outro, quer dizer que este contrato torna-se automaticamente contrato indeterminado. Quando é que o trabalhador não tem direito à indenização? Nos contratos a prazo
certo, os empregadores passam pré-aviso a este trabalhador. Aí não tem nenhum direito de indenização. Também acontece quando este decide não renovar o contrato. Também não tem esse direito. O trabalhador é despedido por justa causa. Roubou, cometeu alguma infração grave, muitas faltas injustificadas, abuso de poder. Aí sim, não terá direito à indenização devido ao erro grave que cometeu. No que diz respeito às férias, quando se trata do contrato a prazo certo, o trabalhador com o contrato de trabalho a termo certo, quando se trata de cálculo de férias, aqui estamos a falar só de indenização. Significa que quando este trabalhador, por exemplo, tinha contrato de 1 ano, ele terá que receber o valor correspondente aos dias de férias não gozadas. Se tinha contrato de 1 ano, trabalhou 9 meses, significa que irá receber 9 dias de férias, porque sabemos que o primeiro ano de férias para o contrato de trabalho são 12 dias. E a empresa, ao indenizar este trabalhador, deve considerar: será que pode haver rescisão do contrato antes do prazo? A resposta é sim, mas já há consequências. Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem justa causa, significa que deve pagar todos os salários restantes. E se for o trabalhador, terá que indenizar a empresa pelos danos causados. Quando é que um contrato a prazo certo se converte em contrato indeterminado ou sem prazo? Como já dizíamos, quando o trabalhador continua na instituição depois do fim do contrato e não recebe nenhum pré-aviso e nem outro contrato, neste caso, novo contrato. E também é possível quando o contrato tiver sido renovado 2 vezes. Significa que, se não receber o pré-aviso, passará a ter automaticamente um contrato indeterminado. Como se calcula a indenização? Aqui a indenização acontece quando a empresa se descuidou, não deu o pré-aviso a este trabalhador. São 15 dias de salário para aquele trabalhador que tem um contrato entre 3 meses a 1 ano. 30 dias de salário para aquele trabalhador que tiver um contrato superior a 1 ano. Agora já sabe tudo sobre a indenização nos contratos a prazo certo. Se o seu contrato está prestes a terminar, confere os seus direitos antes de aceitar qualquer proposta. Partilhe este vídeo para seus conhecidos, colegas, amigos. Subscreve-se no canal para mais conteúdos sobre direitos do trabalhador.